Muito bem, meus irmãos. Então, vamos dar continuidade a essa série que nós estamos trabalhando já há algumas semanas, a multidimensionalidade do homem. Hoje é nosso quinto encontro, né, a parte 5. Nós vamos falar do corpo físico e vamos falar sobre o duplo etérico. Muito bem. Deixa eu só ampliar aqui a imagem para melhorar a apresentação. Muito bem. Então, dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos começar a falar propriamente um tópico na qual nós estaremos nos referenciando sempre com os estudos, os ensinamentos da espiritualidade, os registros, as canalizações, as intuições, as psicografias que nos legaram diversas obras com diversos temas, diversos conteúdos. Então, nós vamos lançar mão de alguns desses ensinamentos para podermos desenvolver o nosso trabalho de hoje. Também as nossas vivências, né? Na casa espiritualista, as experienciações dos sensitivos, né? Durante as suas atividades nesse segmento. Então, vamos dar início a esse estudo de hoje. Primeiro, antes de falarmos alguma coisa, eu quero chamar a atenção para vocês, nesse gráfico, nessa figura que vocês veem na parte inferior dessa projeçãozinha, na tela, alguns desenhos que estariam representando o que nós vamos trabalhar nesses nossos próximos encontros, que seriam as especificidades ou as especificações dos corpos pela qual a alma, o espírito, vai se manifestando até a densidade, ou até a dimensão, digamos assim, mais densa, que é essa nossa realidade da terceira dimensão. Muito bem. Se vocês observarem da direita para a esquerda, na tela de vocês, nós temos ali chamado corpo físico, que é aquela estrutura, com aquela forma, né, humanoide que vocês já conhecem. Ao lado desse, temos uma outra estrutura chamada corpo etérico, que traz uma similaridade de contorno anatômica com o corpo físico. E mais à direita, na terceira imagem, chamada de corpo astral, vocês percebem também uma similaridade muito grande com a forma anatômica do corpo físico. Então, vocês veem que, além do nosso corpo material, até o corpo etérico e o corpo astral, há uma correlação na morfologia dessa roupagem ou desse corpo, desde o corpo físico até o corpo espiritual, na sua representação de corpo astral. Isso fica fácil de entender porque nós vamos, durante os estudos, aprender que o corpo astral, na verdade, é uma matriz, é um molde de constituição do corpo físico. Quando nós vamos um pouco mais à direita, e vocês veem ali corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico, corpo átmico,
que são os estudos que nós faremos de 7 corpos nas suas representações, vocês veem que já não tem uma característica anatômica humanoide. Eles são representados por imagens que fogem desse aspecto humano, entre aspas, digamos assim. Eles já se manifestam energeticamente com outras características. E essas imagens que vocês veem é só uma tentativa de representar o que seria mais ou menos esses corpos na variabilidade constitucional de cada um. Então, é esse trabalho que nós iremos abordar daqui para frente. Então, passando para vocês essa orientação inicial, vamos ao texto. Manifestação da consciência. A mônada, consciência, alma ou espírito, né? Denominação que vocês entendam, que vocês já estudaram, que vocês já tiveram conhecimento, mas é o nosso eu, né? O nosso primórdio como espírito, digamos assim. Tem o atributo especial de se manifestar concomitantemente em diferentes dimensões existenciais. Guardem bem isso que nós falamos. Nós falamos em diferentes corpos com a qual o espírito se manifesta em diferentes dimensões. Nós até já adiantamos isso um pouco para vocês no nosso encontro anterior. E essa manifestação não é que o espírito está segmentado, mas são formas de se manifestar em dimensões diferentes. E isso é feito concomitantemente. Ao mesmo tempo, o espírito tem a sua manifestação na terceira dimensão, na quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão e a sétima propriamente dita, ao mesmo tempo, com características próprias, morfológicas, funcionais, com ações específicas e objetivos também específicos. Tudo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, é um uno. Nós já vimos isso anteriormente com vocês. Então, guardem esse entendimento. Aí ele fala assim: para tanto, utiliza-se diferentes instrumentos, denominados corpos, para se apresentar nesses diferentes planos da multidimensionalidade. Muito bem, vamos em frente. Um pouco mais de explicação acerca dessa características, que às vezes isso fica difícil de nós entendermos ou assimilarmos isso assim, num primeiro momento, né? Por isso que é interessante nós termos noção da possibilidade de existência da multidimensionalidade, que é o que nós estivemos abordando anteriormente. Existimos ao mesmo tempo nas diferentes dimensões já mencionadas. O que estabelece limites entre esses planos é o grau vibratório de sua respectiva matéria. Ou seja, a manifestação na terceira dimensão é constituída pelos seus átomos, pelas moléculas relativas à terceira dimensão. Já o corpo astral também é uma manifestação numa matéria mais sutil, constituída também de átomos, de moléculas
da dimensão astral. Já o corpo mental também é matéria, é constituído dos átomos e das moléculas respectivas da quinta dimensão. Então, ao mesmo tempo, nós, individualmente, estamos manifestos nessas realidades. Então, quando nós falamos que nós estamos em busca do conhecimento, do estudo, no sentido de nos elevarmos, não é que nós vamos estar mudando de dimensão, estou saindo da terceira para a quarta, para a quinta. Na verdade, nós já estamos nelas. Nós já estamos manifestos em todas essas dimensões. O que a gente chama de evoluir, de ascender, na verdade, é desfazer-se. O que nós integramos, fomos integrando gradativamente até essa manifestação mais densa, no oposto, o que nós fazemos é nós vamos desintegrando gradativamente essas manifestações de maior densidade. Então, quando nós falamos em ascender, irmos para a dimensão quinta, sexta, para dimensões superiores, que se costuma falar, na verdade, o que nós estamos fazendo é nos dispensando determinadas manifestações que nós estamos tendo na terceira dimensão, depois dispensamos a manifestação na quarta dimensão, na quinta dimensão, e assim sucessivamente. Isso é que é ascendermos. Porque, na verdade, hoje, cada um já é manifesto em todas as dimensões. Eu quero bater um pouco nisso, que às vezes parece ser complexo quando nós não temos assim uma vivência maior com esse conceito. Tá? Então, ascender, irmos, nós vamos para a quinta dimensão, vamos para a sexta. Na verdade, nós estamos nos desconectando das dimensões inferiores. Na verdade, o que nós vamos fazer é nos desconectarmos da terceira dimensão, nos desconectarmos da quarta dimensão e assim sucessivamente. Espero não ter complicado e ter ajudado um pouco nesse entendimento. Aí continua aqui. Mudar de plano não significa, entre aspas, subir de nível. É o que eu falei para vocês. E sim mudança de vibração. Ou seja, mudar o envoltório. Como que você muda o envoltório? Você vai descartando o antigo para usar um novo, adequado à sua nova realidade. Mas por que isso? Porque vai chegar um momento da aprendizagem que você já realizou, das vivências que você já teve, que você não precisa mais vivenciar as experiências na terceira dimensão. Então, não tem mais sentido você manter um corpo de terceira dimensão ou um corpo carnal. Você vai descartá-lo. Isso é subir. É quando a consciência desperta, digamos assim. Você vai descartando o que não é mais necessário para o seu processo evolutivo. Então, todos os corpos, todos eles são matéria. Só que quanto mais externo, mais sutil. Mais interno, mais denso, é a nossa realidade atual, dos nossos 5 sentidos, a terceira dimensão. Quanto mais externo, mais sutil vai se tornando. Mas todos são matéria. São matéria? São. Como eu falei para vocês, da mesma forma que o nosso corpo material, como nós já vimos lá atrás, no início dessa nossa série de estudo, que são formados por átomo, moléculas, aí vem DNA, formando a nossa constituição física dessa realidade momentânea que nós estamos. Da mesma forma, lá, o corpo astral é matéria, só que numa vibração
diferente dessa aqui. Ele tem uma o quê? Uma sutileza. O que significa isso? Ele é mais etérico, né? Ele é mais sutil, ou seja, ele já é constituído de uma matéria com átomos, moléculas característicos da realidade astral, ou seja, da quarta dimensão. Qualquer coisa, quando nós encerrarmos, vocês podem me fazer pergunta disso, tá? Caso alguém ficou ainda em alguma dúvida a respeito dessa tentativa de explicação para vocês. Vamos em frente. Então, cada plano existencial tem a sua matéria característica de vibração. No plano físico, o éter físico. Temos o átomo físico e as respectivas moléculas da matéria física. No plano astral, o éter astral. Temos o átomo astral e as respectivas moléculas da matéria astral. No plano mental, o éter mental, temos o átomo mental e as respectivas moléculas da matéria mental. E assim sucessivamente, aquilo que eu falei um pouco antes para vocês agora. Porém, devemos ter o entendimento de que esses planos estão entrelaçados. Então, significa que esses corpos estão intimamente interconectados. Isso é que tem que ficar entendido. Isso não é, digamos assim, uma estrutura que nós vamos adquirir no futuro. Não, nós já somos isso. O que, na verdade, nós vamos fazer é depurar isso gradativamente. Muito bem. É esse entrelaçamento que permite a expansão da consciência para planos superiores como o astral e o mental. Esse entrelaçamento, na verdade, ele quer dizer que são essas manifestações concomitantes. Quando ele fala expansão da consciência, é como se fosse um despertar para os conhecimentos, para o entendimento do que realmente nós somos. Continuando, a teosofia ensina que os diferentes planos, inclusive o físico, apresentam subplanos. O físico nós sabemos. Nós temos, né, digamos assim, as apresentações da matéria, os diferentes estados da matéria. Nós temos o sólido, nós temos o líquido, nós temos o quê? O gasoso, e temos um quarto, que é o plasma. Então, são diferentes apresentações dessa nossa matéria mais densa. E os outros planos também vão ter subdivisões na sua forma de manifestação. E quando fazemos a transposição, ou seja, a transposição é a morte, né? O desencarne físico, ou mesmo somente o processo de desdobramento durante o sono, podemos ir para qualquer uma dessas subdivisões ou diferentes mundos, entre aspas, no mesmo plano, pois tudo é frequência e vibração. Por exemplo, quando ocorre o desencarne, o desenlace e a desconexão do cordão de prata, que nos mantém, né, conectados com o astral, quando isso ocorre, liberta-se o espírito dessa densidade maior, que é o plano físico. Ele passa a ter consciência
de uma nova realidade, de uma roupagem nova, que é a sua manifestação em corpo astral. Só que esse ambiente, digamos assim, astralino que ele se encontra, também ele tem subníveis, porque tudo depende do que nós falamos, vimos lá atrás, de vibração. Então, vocês talvez já tenham aprendido, quem tem mais familiaridade com a parte espiritualista, de que o próprio mundo astral está subdividido, que na nossa realidade terrena, mais próximo da crosta, são os chamados umbrais. Então, vocês sabem que tem um umbral superior, que é uma faixa do astral, temos um umbral médio, temos um umbral inferior, temos a crosta aqui, e temos o quê? Abaixo disso, nós temos planos de maior densidade dentro dessa realidade, dessa dimensão astral. Então, o que acontece? Após o desencarne, dependendo da forma com a qual o espírito está vibrando, digamos assim, ele vai ter uma conexão ou ele vai ser atraído para aquele subplano similar a qual ele está se manifestando após o desenlace. Por isso que você pode ir para mundos diferentes. Ele pode ir para uma furna, onde estão os espíritos com vibrações mais densas, quase similares à vibração quando ele estava inserido na matéria carnal. Ele pode ir para um umbral inferior, que geralmente é onde a maioria dos espíritos acabam aportando. Tudo depende do quê? De como você está se manifestando. Por isso que é ir a diferentes mundos. Então, você tendo um corpo astral, isso que é importante vocês entenderem, tendo um corpo astral, após o desencarne, nós já aprendemos que esse corpo astral é matéria, constituído de átomo e moléculas astrais. Mas mesmo aí, dependendo da vibração com que você está se manifestando, você vai estar inserido num desses subplanos. Ou seja, quanto mais a sua vibração, quanto mais elevada seja, você vai para subplanos maiores. Umbral médio, umbral superior. Quanto mais a sua vibração é baixa, entre aspas, né? Você vai para os subplanos inferiores. E ali, aquela manifestação só é como se fosse a realidade para você. Porque você não consegue ter a percepção de planos que estão acima. Porque não há sintonia. Isso pode acontecer durante o sono. Que são aqueles momentos de desdobramento. Dependendo do estado em que você foi dormir, seus pensamentos, as suas emoções,
que vão ditar a forma que você vai estar vibrando. E vibrando, você já entende aqui, desde aqui que nós já estamos até agora, vocês entendem o que eu estou dizendo nesse sentido de vibrar em planos diferentes? Dependendo da frequência com que você está vibrando, mesmo durante o sono, você pode ir para locais inferiores ou para locais superiores. Por isso que muitas das vezes desdobrados, e muitas das vezes quando nós retornamos ao estado de vigília, nós não lembramos, porque nós não lembramos em função de uma estrutura anatômica que temos chamado de tela atômica ou tela búdica, que é um dos elementos que não permite, muitas vezes, nós recordarmos das nossas experiências e vivências nos estados de desdobramento. Mas, nesses momentos de desdobramento, nós podemos estar encontrando entidades que tenham sintonias conosco, podemos estar aprendendo, estudando, e podemos estar sendo vampirizados, utilizados, servindo de cobaias para a espiritualidade menos esclarecida, de subplanos inferiores. Então, é importante que vocês entendam isso para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos em frente. Então, vamos começar com o corpo físico, que é o soma, o corpo somático. Vou falar dele, mas esse todos vocês conhecem. Caso tenha alguma dúvida, eu apresento. Olhem-se no espelho, vocês vão conhecer o corpo físico. É um corpo denso, consistindo de átomos, DNA, células, tecidos, órgãos. Sim, tudo, essa matéria é constituída desses elementos da nossa realidade da terceira dimensão, como eu falei para vocês anterior. Constituído pelos elementos químicos do próprio planeta, ou seja, da própria dimensão eletromagnética do nosso meio físico, da nossa manifestação. Apresenta consciência, que é um dos processos do nosso despertar, intelecto, sendo conhecido e estudado pelas ciências biológicas. Sim, já vimos isso. Em suma, constitui um indivíduo que, como veremos adiante, é a cópia do corpo astral a partir do projeto cósmico, que é o que eu falei. O que nós somos é oriundo de uma matriz, de um molde. E esse molde é a nossa manifestação astral, ou seja, o nosso corpo astral. Vamos devagar. O corpo físico é considerado o suporte passivo da consciência, porque não é ele que está no comando. Não é o cérebro físico que está no comando. Por isso que é o suporte passivo da consciência. Recebendo a ação de elementos anímico-espirituais, representados por sua química originária do próprio mundo. É a nossa realidade atual. Ou melhor dizendo, é a nossa manifestação nesse presente momento. Vidas microscópicas são geradas e mantidas sob perfeita organização na intimidade das células físicas. Nós já vimos isso, nós somos um verdadeiro universo também. Gerando e mantendo inúmeras vidas. E tudo isso é administrado pelo espírito por meio dos poderes da mente. É a fonte do nosso conhecimento, da nossa experienciação. Vamos em frente.
O corpo físico é um instrumento de suporte passivo que tem propriedade de oportunizar ao espírito sua manifestação no campo físico, ou seja, na realidade mais densa possível. Vivenciar, experienciar, aprender, evoluir na matéria densa, ou seja, na condução da vida encarnada. Guarde isso, vivenciar, experienciar, aprender, saber lidar com essas aprendizagens, saber valorar essas aprendizagens e, com isso, o processo de evolução. No corpo físico, somatizam-se os impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos ou níveis e subníveis da consciência, em forma de doença, desajustes e desarmonias que são simples efeitos e não uma causa. O que significa? Significa que esse corpo físico, muitas vezes chamado como mata-borrão, ele é o elemento da qual a mente utiliza-se para depurar-se de alguns equívocos que ocorreram nesse processo de aprendizagens em diferentes e inúmeras encarnações. Por isso que ele recebe essa carga energética, muitas vezes, que precisa ser devolvido ao planeta, devido à própria densidade do mesmo. Os modernos físicos já afirmam que a matéria não é tão sólida quanto parece aos sentidos humanos. Nós já vimos isso. Já aprendemos outras vezes, talvez vocês já saibam, que o nosso maior percentual real da nossa matéria é de água. É água, nossa estrutura física. Mas agora vocês vão ver uma coisinha mais interessante ainda. Caso todo o espaço existente entre os átomos do corpo físico fosse eliminados, o corpo humano de um ser adulto seria reduzido ao tamanho da cabeça de um alfinete. Portanto, 99% do corpo humano é constituído, entre aspas, de espaços vazios. Isso não é uma fantasia, isso é uma realidade. Vocês lembram das estruturas atômicas, subatômicas e as estruturas elementares? Lembra que eu dei de exemplo para vocês, se nós fôssemos pegar um átomo e representá-lo na nossa percepção física? Eu dei como exemplo para vocês o campo de futebol do Maracanã. Então, o entorno, toda a estrutura do Maracanã seria o átomo. E o núcleo desse átomo, poderíamos representá-lo como uma bola dessas de ping-pong no centro do gramado. E todo esse espaço entre a bola de ping-pong e a borda do estádio são os espaços de interação de outras partículas subatômicas, que são os elétrons, e seus diferentes números, o que vai caracterizar cada elemento químico. Para vocês terem uma ideia do espaço que há, o vazio, entre aspas, que existe nas estruturas. Muito bem. Então, se nós formos reduzindo todos esses espaços existentes entre os átomos que compõem as moléculas, ele diz que toda a matéria resultante seria equivalente ao tamanho da cabeça de um alfinete. Vamos ver um pouco isso?
Vamos usar como exemplo aqui. Eu fiz um esqueminha para ver se facilita um pouco aqui. Se nós pegarmos uma pessoa que tem em torno de 150 centímetros de estatura, 1,5 metro, e 50 quilos de peso, esses 50 quilos de peso, ele é constituído por 25 gramas de elétron e é constituído por 1,5 kg de quarks. Vocês lembram dos quarks, aquelas partículas elementares? Nós vimos isso no estudo anterior. Era justamente para chegarmos aqui, nós temos a capacidade de nós acompanharmos esse raciocínio. Então, esses 50 quilos que nós temos aqui, ele é representado por uma matéria que é 1,5 kg. O que é 1,5 kg? É 1.500 gramas de quarks mais 25 gramas. Então, seriam 1.525 gramas de matéria real. Isso seria equivalente, se nós juntarmos isso tudo, desses 50 quilos dessa pessoa aqui de 1,5 metro, seria equivalente a 1 grão de areia, que eu estou representando com esse círculozinho. Ora, poxa vida! E aonde estão os outros 48,5 quilos? É a primeira pergunta que vem. Se toda a matéria nossa, desses 50 quilos de peso, na verdade, de estrutura real, são os elétrons e os quarks, que não chegam a 2 quilos, e esses outros 48 quilos, o que são? Está aqui a resposta. Isso aqui não é espiritualismo, não, nem espiritualidade. Isso aqui é ciência. Tá? Isso aqui é física. Isso aqui é física quântica. Os outros 48% é isso aqui, ó, energia. Então, quando você tem aquele mais ou menos 1,5 kg, ou mais ou menos 1.525 gramas, ou 1,5 kg de elétrons associado aos quarks, mais 48,5 gramas de energia, você vai ter os 50 quilos correspondentes ao nosso peso corporal. Essa estrutura real da matéria real nossa são os bósons de Higgs, vocês viram lá. Que são aquelas estruturas responsáveis por manter a coesão desses elementos. Que são menores do que as partículas subatômicas. São as estruturas elementais, vocês já estudaram isso, então não fica tão difícil agora de acompanhar. E a energia, vocês sabem, nós já falamos lá no estudo anterior, que é representado pela equação de Einstein. Então, isso é o que nós somos. Então, fica mais fácil você entender quando Joseph Gleber, na obra Além da Matéria, diz que 99% do nosso corpo, tirando todos os espaços vazios, as energias, as manifestações, seria equivalente ao tamanho da cabeça do alfinete. E aqui, a física quântica, isso aqui não tem nada a ver de sobrenatural, isso é real, a física nos mostrou isso, demonstrando que tem coerência com o que um autor espiritual nos apresentou na sua obra. Isso é o que nós somos. Ele diz aqui assim, isso já não é o Gleber, mas é uma reflexão. Somos um grande vazio, entre aspas, e dentro desse vazio aqui está toda a nossa massa. Entendem isso? Que estão em coesão por essas forças que nós vimos anteriormente. Nós já estudamos as forças. Não vou ser repetitivo aqui. Está no estudo anterior.
Ainda assim, no corpo humano parece haver... Olha que interessante essa comparação. Ainda assim, no corpo humano parece haver mais partículas elementares dentro desse vazio, entre aspas, do que estrelas e planetas em todo o universo conhecido ou universo observável. O que está em cima está embaixo. Da forma se manifesta o macro, se manifesta o micro. Por isso que é importante a gente ter conhecimento de algumas coisas que nos facilitam um pouco entender esses conceitos, porque não é fácil. Mais um pouco vou falar 3 sistemas básicos que vocês devem guardar para os nossos estudos posteriores, principalmente quando falarmos sobre os centros de energias ou chamados chakras. Que vão ser esses sistemas que vão estar sendo os elementos básicos de conexão entre a realidade ou a dimensão nossa de terceira dimensão e as dimensões superiores. São essas estruturas da nossa matéria física que vão ter uma correlação nesse intercâmbio, digamos assim, com a nossa consciência, com o nosso mental. Um deles é o sistema nervoso, vocês conhecem, isso é nossa anatomia. Representa uma rede de comunicações do organismo, recebe e transmite informações para todo o organismo. Ele tanto recebe informação como ele manda comandos. Pode-se defini-lo como a central de comando que coordena as atividades do corpo. Então, esse sistema nervoso, anatomicamente, é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central é aquele que está ali dentro da caixa craniana, praticamente. É o encéfalo. É a medula espinhal que está inserida dentro da coluna. Então, tudo que está dentro de uma estrutura óssea, seja do crânio ou seja da coluna, são elementos do sistema nervoso central. Então, o encéfalo, o tronco encefálico e as demais estruturas e a própria medula espinhal são elementos componentes do sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico é tudo aquilo que se ramifica a partir dos troncos nervosos da coluna vertebral. São os nervos e gânglios nervosos que conectam o sistema nervoso central aos órgãos do corpo. Então, isso é o que chamamos de sistema nervoso periférico. Então, esse conjunto todo é o responsável nesse processo de informações e comandos através de estímulos elétricos. Muito bem. Então, ele tem as duas funções que eu falei para vocês: captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los e arquivá-los. E a função B, ele elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. O outro que eu quero que vocês guardem é o chamado sistema endócrino. Quando nós falamos de sistema endócrino, nós estamos falando de glândulas. O sistema endócrino é formado pelo conjunto de glândulas que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios. Então, as glândulas que compõem o sistema endócrino secreta uma substância chamada hormônio. Esses hormônios eles são lançados na corrente sanguínea
ou em canais excretores específicos. Isso que é importante que vocês entendam. Portanto, é o sistema que coordena e integra as funções do corpo. Funciona em conjunto com o sistema nervoso. Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra parte do corpo. É igual um mensageiro. Ele leva uma mensagem. São mensageiros que controlam e coordenam as atividades em todo o corpo. Vamos conhecer mais ou menos algumas estruturas do sistema endócrino. Não sei se vai ser familiar para vocês, para alguns sim. O hipotálamo, que é uma estrutura do sistema nervoso central, dentro da nossa caixa craniana. A hipófise, a pineal, nós estamos falando de glândulas aqui. A glândula tireoide, paratireoide, né? As igiotas de Langerhans do pâncreas, produz, por exemplo, insulinas. Glândulas adrenais, as catecolaminas. Testículo nos homens, com os hormônios sexuais, e os ovários na mulher. São só exemplos. Aí, entre esses que eu falei para vocês, guardem uma estrutura aí, que vai ser muito interessante, chamado pineal. Na figurinha à esquerda, vocês vão ter mais ou menos a ideia da sede do local da glândula pineal. Está bem no centro do nosso cérebro. Tá? É aquela imagem, aquela bolinha em vermelho que vocês veem ali. A glândula pineal, também conhecida por epífise cerebral, tá? Não tem nada a ver com a hipófise. Tá? Não tem nada a ver com a pituitária. Diferente. O sinônimo, digamos assim, da glândula pineal é epífise, tá? Não tem nada a ver com hipófise. É epífise cerebral. É uma pequena glândula endócrina no cérebro dos vertebrados. Está localizada na extremidade posterior do terceiro ventrículo, acima do teto do diencéfalo, bem no centro do cérebro humano. Não precisa guardar isso, só para vocês terem uma noção, uma ideia. A ação da glândula pineal é fundamental a contribuir para vários ciclos considerados vitais no organismo, como o ciclo do sono, a regulação dos esforços sexuais de reprodução. É considerada, entre aspas, a chave mestra da ativação de grande parte das demais glândulas internas do nosso organismo, como se fosse uma coordenadora. Ela produz um hormônio chamado melatonina. Esse hormônio ele é derivado do outro, da serotonina, que modula os padrões de sono nos ciclos circadianos. Então, a melatonina é que é responsável por esse processo nosso do sono, do despertar, tendo relação com a saúde cardiovascular e auxilia na regularidade do ciclo menstrual. O ciclo circadiano do nosso organismo. A melatonina, normalmente, é segregada apenas durante a escuridão noturna. Quando há claridade, ela é desativada. Pela luz da percepção da retina, é o estímulo para a parada de produção de melatonina, senão nós estaríamos no estado de sonolência permanente. Aí vocês veem como que é isso aí quando nossos primórdios de civilização, né? Quando o homem ia para a caverna, escurecia, dormia, acordava com a luz do dia. Hoje, com a nossa atividade profissional, com o sol artificial, que são a luz artificial, as atividades noturnas profissionais, laborativas,
pessoas que trabalham no período noturno, aí você já pode ter uma ideia da complexidade de se manter, digamos assim, um equilíbrio na ação da pineal. Tanto que isso é um dos problemas sérios que acaba repercutindo na qualidade da própria saúde da pessoa. Então, nós vimos que ela produz a serotonina, também é outro hormônio, que é a partir da serotonina que é produzida a melatonina. Esse, por si mesmo, é um hormônio neurotransmissor responsável por estabelecer a comunicação entre os neurônios. Vocês já ouviram falar de serotonina? Entre os neurônios, atuando na regulação do humor, do sono, do apetite, do sistema digestório, da temperatura do organismo, entre outros. Estão entendendo por que o sistema endócrino é tão importante nessa comunicação, nessa interação, os comandos da nossa fisiologia? A literatura espiritual, aqui que eu quero que vocês guardem isso, a literatura espiritual há muito vem dando destaque para o papel da pineal como núcleo gerador de radiação luminosa, servindo como porta de entrada para a percepção mediúnica. Ou seja, é a nossa estrutura física que, de acordo com a espiritualidade que tem nos ensinado, é essa estrutura física que funcionaria como um canal. É como se essa estrutura fosse bidimensional. Ela é, ao mesmo tempo, uma estrutura física e, ao mesmo tempo, uma estrutura etérica ou astral. Existem vários estudos já nesse processo que nós não vamos abordar aqui agora. Então, isso é o corpo físico que eu queria mais ou menos deixar para vocês terem uma ideia do que é a nossa realidade. Agora vamos começar a falar de umas coisas assim que já está fora do conhecimento da ciência humana. O duplo etérico. Vou voltar um pouquinho a imagem para vocês rapidinho. Deixa eu ver. Não sei se vocês estão vendo minha setinha aqui. Corpo físico. Aprendemos sobre ele. Agora nós vamos falar desse carinha aqui. Corpo etérico. Vamos lá. Físico. Etérico. Quem é esse cara? Ele é considerado... Aqui é um texto de Joseph Kleber também, na obra Além da Matéria. Um livro que eu recomendo. Quem queira ter um pouco mais de... aprofundar um pouco mais nesse conhecimento. Agente intermediário entre o corpo astral e o corpo físico. Corpo vital, invólucro energético. Voltamos lá, agente intermediário. Ou seja, esse carinha que nós vamos falar sobre ele agora aqui, ele é um intermediário entre esse e esse. Nós já aprendemos que o corpo físico... Nós já aprendemos que o corpo físico... Cadê minha seta? Tá aqui. Nós já aprendemos que o corpo físico é uma cópia dessa matriz que é o corpo astral. Só que não há uma conexão direta entre esses dois corpos. Nós sabemos que há, sim, uma correlação entre estrutura do corpo físico com a do corpo astral, porque ele é uma cópia do outro, da mesma forma que esse corpo físico aqui tem os seus sistemas, seus órgãos, né? A sua célula física, aqui também nós temos... Aqui também nós temos esse corpo, tem também o seu sistema, ele tem o seu cérebro, ele tem o seu sistema respiratório, seu sistema digestório, porque ele foi matriz para a formação desse corpo aqui. E ele é constituído das suas
células astrais, e há uma conexão aqui, célula a célula, entre essas duas estruturas. Só que isso não é direto. Para que isso ocorra, precisa da intermediação de um outro elemento. Esse elemento é chamado corpo etérico. Vamos lá. Assim, no primeiro contato, pode parecer estranho, mas com o tempo vocês vão entendendo melhor isso. O tempo que eu digo é com estudo, né? Muito bem. Agente intermediário entre o corpo astral e o corpo físico, corpo vital, o invólucro energético. A sua constituição mais íntima é produto do quarto estado da matéria. Lembra que eu falei para vocês? Sólido, líquido, gasoso e o plasma, né? Então, a sua constituição, na realidade, mais íntima é o produto do quarto estado da matéria, que é o estado plasmático ou bioplasmático. Então, eu já estou dizendo para vocês que esse carinha aqui, o corpo etérico, na verdade, ele é ainda uma estrutura da terceira dimensão da nossa matéria mais densa. Ele não é do mundo astral. Ele é uma estrutura da terceira dimensão. Tanto que esse duplo etérico é um dos elementos que, da mesma forma, quando nós nos desfazemos da nossa roupagem carnal, ou seja, da passagem ou do desencarne, digamos assim, do corpo espiritual, e nós liberamos a degradação desse corpo físico, esse duplo etérico também vai ser degradado. Justamente da mesma forma que a matéria física, o corpo físico carnal, ele se degrada, o duplo etérico também se degrada. Tá? Então, na verdade, ele é uma manifestação, ele é intermediário entre os dois, ele tem um pouco do astral e um pouco do físico na sua manifestação, mas ele, na verdade, é um corpo ainda da nossa terceira dimensão. A diferença é que ele está mais sutil. A vibração dele é diferente. Então, ele está num estágio, digamos assim, de vibração, da qual ainda ele deixa de ser perceptível aos nossos 5 sentidos. Mas ele ainda é matéria densa. Mas é uma matéria densa mais sutilizada. Vamos lá. Sua constituição mais íntima é o produto do quarto estado da matéria, estado plasmático ou bioplasmático, que é invisível em seu estado originário. Tem natureza eletromagnética, é o destruidor das energias ou da vitalidade orgânica. Então, quer dizer, toda a energia, o prana que o corpo físico recebe, é intermediado pelo corpo etérico. E todo o processo de informação que o corpo físico propicia para o corpo astral e os demais corpos superiores é intermediado pelo corpo etérico. Então, é uma via de mão dupla, vai e vem. De fluxo o quê? Fluxos energéticos. O duplo está associado à produção de ectoplasma, de magnetismo e bioenergia. Quando nós estamos trabalhando na casa espírita, espiritualista, nós falamos da necessidade e importância do ectoplasma como elemento de instrumento de trabalho da espiritualidade, é produzido aqui a nível do nosso corpo etérico. É o corpo de proteção do corpo físico. Por que proteção? Vamos supor, ele é como se fosse um transformador. Energias, digamos assim, de uma frequência mais elevada, de uma voltagem, entre aspas, maior, que poderiam trazer danos à matéria física, ao átomo físico, ele é o quê? Ele é devidamente manipulado e transformado através do corpo etérico para uma frequência ou para uma voltagem adequada à nossa realidade. Vamos supor que nós precisamos, entre aspas, de 120 volts. E vem lá 220 volts,
que não seria adequado, isso é só uma analogia bem grosseira. A nossa realidade, o que o corpo etérico faz? Ele converte os 220 para 110 e libera essa energia que nós estamos necessitando na sua voltagem correta. Tá? Isso é uma analogia bem grosseira, mas é só para vocês terem um entendimento. Então, ele é um corpo proteção do corpo físico, isso. Protege e contém o projeto ou a grade energética para o corpo físico, espécie de molde holográfico de energia auto-organizada. Ele está posicionado entre o corpo físico e o corpo astral, aquilo que eu falei para vocês. Ele funciona como intermediário para a ação perispirítica sobre o físico. Para que o espírito haja sobre o físico, ele precisa desse intermediador. Guarda semelhança com o corpo físico no seu jeitão, digamos assim, ultrapassando-lhe as dimensões em cerca de 1 centímetro, mais ou menos, segundo os sensitivos, né, que têm a percepção desse corpo etérico. Ele é um corpo que ele não tem comando próprio, diferente do corpo astral e diferente do corpo físico. Ele não tem um cérebro, digamos assim. Ele é um intermediário, ele é uma estrutura intermediária. Ele não tem órgãos, mas ele tem na sua constituição estruturas extremamente importantes, que são centros de energias e canais de condução de energias, que nós vamos estudar mais à frente. Isso é extremamente importante, essa estrutura do corpo etérico. E são estruturas fundamentais para esse intercâmbio. São os chakras e os chamados nadis, tá? Muito bem. O duplo é a sede de estruturas denominadas chakras, que são centros energéticos. Estes captam as vibrações do espírito e as transferem para as regiões correspondentes da matéria física, através dos chakras. Transformam em manifestações biológicas essas vibrações dos corpos etéricos, astral e os demais superiores. Ou seja, o que ele faz? Papel. Desculpe. Ele vai adequar, ele vai fazer uma adequação dessas energias, dessas manifestações para a realidade que o físico suporta. Mas quais manifestações? Os corpos superiores. O corpo etérico forma-se com a encarnação do espírito. Sim. Ele não possui uma existência própria, como eu falei para vocês. Ele não tem um cérebro comando, né? Diferente do perispírito, do corpo astral e dos demais corpos. E ele também desintegra-se após a morte física. Já tinha comentado isso com vocês. Aqui é só um exemplo para vocês. Vamos encerrar graficamente, tá? Porque tem muito estudo ainda do corpo. Não dá para a gente ver isso tudo numa live, seria impossível, só se ela durasse 4 horas. Aqui acho que já está quase isso. Perdi a noção do tempo. Mas é um gráfico para vocês verem. São chakras, aquela estrutura, aqueles centros energéticos que estão inseridos no duplo, que interage estreitamente com o sistema nervoso. Lembra que eu falei para vocês? Lembrem disso. E com o sistema endócrino do corpo físico. Porque o corpo físico não tem chakras, não tem centros de energias. Mas ele tem as suas estruturas do sistema nervoso e do sistema endócrino. E são esses sistemas que vão fazer a interação com os sistemas de chakra do duplo etérico e, consequentemente, os chakras do duplo etérico vão fazer as conexões com os chakras do corpo astral. E aí, esse gráficozinho à direita, vocês veem ali mais ou menos, é só um exemplo grosseiro, as energias sutis, né, precisam ser adequadas para a realidade da terceira dimensão, que é a densificação dessas energias para chegar ao nosso corpo físico. E essas energias densas, que não são adequadas para a maior sutileza dos corpos, digamos assim, superiores, ela também é trabalhada através do duplo etérico, né, e elas são... como que eu vou dizer para vocês, o termo mais correto seria, elas são, não é transformadas, né? numa energia mais sutilizada, né?
que são mais compatíveis com os corpos superiores, né? Na verdade, é uma transmutação energética, acho que o termo é esse, é uma transmutação de energia. Tudo bem? Espero não ter bagunçado muito a mente de vocês. Isso tem uma profundidade maior ainda, se nós formos estudar mais profundamente esses elementos, esses corpos, mas eu procurei trazer de uma forma mais sutil, né, para que não complique tanto, tem outros detalhes nessas interações, mas nós vamos vendo isso aos poucos também. Tá? E no próximo encontro nosso, eu encerro aqui hoje, nós vamos ver, aí vamos estudar o corpo astral e assim sucessivamente. Tá? Vamos aos poucos, como diz, né? Vamos por partes, para podermos ir metabolizando isso gradativamente. E é assim que a gente vai sedimentando o conhecimento e a informação, gradativamente. Agradeço a presença de todos. E vou deixar o processo, o sistema aqui em aberto, para que vocês possam interagir conosco também. Muito bem.